Tudo bom? Eu sou Juliano Ribeiro. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre times e otimizações e coisas do gênero. Muito se diz, tá? E um dos grandes mitos que a gente escuta por aí, quando está dando formações, quando tenta explicar para as pessoas um pouco mais sobre Kanban, é a questão do porque parece que a gente está falando muito contra times, que a gente está falando muito contra equipes, e que, por exemplo, que team building, o pessoal do Kanban abomina team building, esse tipo de coisa. Isso é uma falácia muito forte que tem tido no mercado. Eu acho que vale a pena a gente desconstruí-la um pouquinho. O que o Kanban prega? Ele coloca o seguinte: muitas pessoas usam bastante um acrônimo para poder trabalhar com Kanban chamado Static. Tá? Eu não quero pegar para explicar o Static hoje. Tá? Eu só quero falar um pouco sobre o pensamento sistêmico. Tá? O pensamento sistêmico ele se baseia em que nós temos dentro das organizações, e as organizações são assim, elas são ambientes complexos e adaptativos, são sistemas complexos e adaptativos. Muito se usa dessa palavra, desse termo aí, né, sistema complexo e adaptativo, como uma desculpa para qualquer coisa. Tá? Como uma desculpa para simplesmente qualquer tipo de abstração possível, mas não, ele é muito mais do que isso. Dá para definir um pouco mais. Primeiro, vamos entender, sistema. Tá? Sistema é alguma coisa que você consegue ter entradas, saídas, e você tem as interações entre as partes ali dentro, que determinam suas saídas. Tá? Então, o sistema tem mapeado muito facilmente suas entradas e mapeia-se quais são as saídas e quais são os passos que acontecem ali para poder fazer que isso aconteça. Um sistema complexo, e aí vamos pegar um pouco, poderia pegar a Canevin ou sei lá qualquer outro framework para explicar um pouco mais sobre isso, mas não precisa chegar tanto, tá? Esse aqui é um vídeo para ser mais curto, eu quero tentar fazer um vídeo mais sintético para vocês. O complexo, plexo vem do latim, agora, se não me falha a memória, ou do grego, fugiu. Mas ele quer dizer conexão, conectado. Então, quando a gente está falando de um sistema complexo, é um sistema que é interconectado, uma rede de redes, sabe? Uma rede de interações que estão a acontecer dentro da sua organização que garantem os resultados que a gente está esperando, tá? Ou que deveriam garantir. E o adaptativo está muito mais ligado à reação, tá? A minha capacidade de me adaptar a alguma situação nova que esteja acontecendo para mim. Tá? Então, esse termo, sistema complexo adaptativo, ele não pode ser usado de maneira leviana, como uma carta coringa que eu tiro da manga toda vez que eu tenho alguma coisa que é difícil de entender. Tá? Ele é para você tomar consciência de que a sua organização, a sua empresa, onde você está trabalhando hoje, ela é um sistema, ou seja, tem entradas, as coisas entram e as coisas saem. Ela é complexa, não porque ela é difícil de entender, mas sim porque ela tem vários serviços que se interconectam. Tá? Então você tem serviços dentro de RH, você tem serviço financeiro, faturamento, e serviço de construção das coisas, serviço de entrega das coisas, o serviço de manutenção dessas coisas que você faz, seja lá qual for. Tá? Estou tentando não fechar em software aqui, porque minha cabeça acaba sempre voltando para software, mas pensa que tem N coisas, N empresas que podem se beneficiar desse pensamento. Muito bem. Então, qual que é o problema, então, sobre um time? E o que isso tem a ver com os pensamentos sistêmicos? Quando eu pego e começo a otimizar um pedaço de um sistema, por exemplo, um time, eu estou fazendo uma otimização que a gente chama de local. Eu estou pegando um pedaço desse sistema complexo adaptativo, um único ponto dele, e falando, vou otimizá-lo. Mas otimizar isso aqui, perceba, ele não vive isolado, ele não é uma empresa em si só. Ele tem N conexões, então ele tem conexão com faturamento, ele tem conexão financeira, ele tem conexão com suporte, ele tem conexão com N partes da empresa. Então, para otimizar esse cara, esse time, eu vou precisar fazer com que essas relações, no mínimo, sejam mais fluidas. Tá? No mínimo, eu vou ter que garantir que essa fluidez aconteça com mais presteza, com mais eficiência, para garantir que realmente eu tenha um time que esteja otimizado. Tá? Então, seria uma otimização local. Só que percebam que eu fiz a organização inteira em volta se otimizar para um ponto. E esse ponto, ele vai estar super otimizado, mas a organização pagou para isso. Tá? E esse pagar aqui é fazer com que a organização seja menos otimizada. Então, uma otimização local é uma subotimização do todo. Tá? Eu estou tornando a empresa como um todo menos eficiente, para tornar a parte mais eficiente. E é disso que a gente está falando.
Então, quando a gente vê hoje, por exemplo, team building, esse tipo de prática, eu vejo com muito cuidado isso, tá? Porque eu sei que as equipes, os times precisam criar uma identidade, precisam criar o seu modelo de trabalho, precisam entender a sua identidade no mundo. Isso é maravilhoso, isso é ótimo. Nós entendemos que pessoas são a parte mais importante de uma organização, sim. Porém, temos que lembrar que existem mais coisas além do time. Eu já vi equipes, e eu não vi uma nem duas, tá? São várias, que simplesmente criaram para si um brasão, uma logo, um nome, uma história, missão, valores, como se fosse uma microempresa, e que não sabiam flexibilizar isso para poder atender ao cliente. Olha que legal, tem um cliente na outra ponta, né? Tem algum nível de maturidade já que lembra disso, por exemplo, que eu tenho a conscientização de que existe um cliente. A gente começa a sair ali do nível de maturidade 2, a gente começa a ver que, putz, tem um cliente aqui, né? Que legal. Eu posso avançar nisso, eu posso começar a entender que meu cliente precisa de mim. Então, otimizações locais, elas até que são boas, mas ela deixa escapar uma parte importante, que é eu estou dentro de uma empresa, eu estou dentro de uma organização. E essa otimização local, quando eu faço, por exemplo, um team building para poder fechar dentro de mim mesmo e me dar uma identidade, me dar uma visão, olha, eu sou assim, eu estou tentando identificar quem eu sou neste mundo, essa identidade tem que ser aberta o suficiente para entender que eu faço parte de uma organização. Essa organização tem clientes. E para poder com que o serviço como um todo, como que o trabalho flua dentro desse meu serviço, essa consciência tem que existir. Tá? Esse vídeo eu tentei fazer um pouco mais curto para poder garantir que as coisas não ficassem tão longas. Tá? Eu percebi que meus vídeos estão ficando meio longos. Mas a mensagem que eu preciso deixar para vocês é o seguinte: team building não é mal per se. Tá? Olhar para o time não é um problema. O problema é olhar apenas para o time e esquecer o contexto onde ele está inserido. Nós precisamos otimizar o todo. Tá? Isso que começa, obviamente, começando pelas equipes, começa por um trabalho pequeno, mas esse trabalho pequeno tem que deixar as portas abertas para se conectar com as outras partes. Nós não podemos otimizar o local e esquecer que existe um todo maior. Não podemos otimizar apenas um time e esquecer que esse time precisa de todos os outros serviços que a organização tem, serviços externos ou customer facing, qualquer um deles, tá? Tanto faz, para poder entregar o seu trabalho. Tá ok? Fiquem com Deus. Espero que não tenha sido muito polêmico esse vídeo e até o próximo.